Começa agora mais um Sala de Estar e no programa de hoje nós vamos falar sobre educação financeira em tempos de pandemia. Como cuidar do orçamento familiar, quais são os gastos que podem ser cortados e como se adequar a este momento que ainda não tem data para terminar. Tudo isso em instantes, depois do intervalo. Cultura gera investimento, investimento gera emprego, emprego gera renda, que gera inclusão, que fortalece a economia e gera mais oportunidade para os jovens. Mais cultura, mais investimento, mais emprego, renda, mais inclusão. Cultura gera desenvolvimento, cultura gera futuro. Acesse culturagerafuturo.com e saiba como a cultura desenvolve o Brasil. Excelência em ensino. Referência em infraestrutura, tecnologia e inovação. Incentivo à realização dos seus sonhos. Para ter acesso a tudo isso, não precisa tirar os pés do chão. Isso é Unicruz. A vida do seu jeito. Estamos de volta com o Sala de Estar e no programa de hoje quem conversa conosco é a professora do curso de Ciências Contábeis aqui da Universidade Jaciara. Seja bem-vinda ao programa, professora. E eu começo lhe trazendo dados de uma pesquisa que foi feita pela Confederação Nacional da Indústria, que mostra que 40% dos brasileiros já enfrentam problemas financeiros durante essa pandemia. 23% afirmam ter ficado totalmente sem salário e 17% dessas pessoas tiveram redução dos seus rendimentos. São dados altos e bastante preocupantes, né, professora Jaciara? Mas com certeza, esse é talvez um dos lados também bastante perversos, né, desta pandemia e que, infelizmente, a gente não sabe, né, e a expectativa, por mais que a gente não queira, é que esses números não parem por aí, né? Não parem por aí. Aumentem, né? A gente tem um dado aqui do IBGE que 13 milhões de pessoas já perderam o emprego, né? Então, é um número bastante significativo, né? Muito significativo, que vai afetar a economia como um todo, né? Não só a economia doméstica, mas vai exigir um repensar, né? Bem crítico, bem coerente, né? Das finanças, principalmente das finanças da família. Sim. Falando em finanças da família, né? A gente quer falar sobre educação financeira, como cortar gastos, como reduzir. E eu acho que, principalmente, né? O brasileiro não sabe gastar. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprender ainda, né? Então eu quero lhe perguntar que durante esse período de pandemia, né, as famílias têm falado que vem apresentando dificuldades para pagar as contas e tal. No que se refere à renda familiar, é preciso que as famílias façam uma análise dessa renda familiar para elas terem uma noção do que podem gastar e como que isso vai funcionar na prática para que elas possam fazer essa renda familiar? Porque tem pessoas que não sabem como gastar e não sabem como se organizar dentro dessas finanças. Eu sempre falo, né, da importância que tem da gente fazer um orçamento familiar, fazer um controle. Mas talvez isso nunca tenha feito tanto sentido quanto agora. Sim. Tá? Agora, nesse momento da pandemia, com todos esses dados, né, que você trouxe e que a gente sabe, né, e que cada um, eu acho que de alguma forma ou outra está vivendo isso, né? Alguns mais, alguns menos. Eu acho que mais do que nunca, hoje é necessário e até talvez aproveitar o fato de se estar mais em casa, mais em contato com a família e fazer um orçamento financeiro, sim. Fazer um orçamento que eu digo colocar no papel, tá? Sentar com toda a família e colocar qual é a perspectiva de renda familiar num período, né, mensal, digamos. Desse valor, quais são os principais gastos? Porque assim, em se tendo esse controle, você consegue responder questões básicas como, se alguém te pergunta, qual é o teu maior gasto no mês? Dentro do teu salário, qual é o valor que está já comprometido com alguma despesa da qual você não pode fugir? Então, são perguntas simples que as pessoas dentro das famílias, e isso inclui todos os membros, né, os filhos, né, as crianças, então isso tudo faz parte. As pessoas precisam saber, né? Eu tenho que saber
qual é o meu limite que eu tenho para algumas extravagâncias, que eu digo no sentido não de supérfluos, porque os supérfluos, eu diria que está cortado, fora de questão, né? Nesse tempo em que a gente vive, tem alguns luxos que até então, nos orçamentos, a gente poderia, né, se dar o luxo de fazer. Hoje, com essa instabilidade, e como a gente comentou, que a gente não tem certeza de até quando vai e quanto mais pessoas ainda vão ser afetadas com perda de renda, perda de emprego, ou muitas vezes o casal trabalhava, um dos dois vai deixar de trabalhar, então é muito instável, a gente não sabe até que fim isso vai dar, então a gente precisa apertar segurar o orçamento, né, para poder ter um pouquinho mais de margem, né, para passar por esse período, que a gente espera, né, que em algum momento a gente vai começar a voltar à normalidade gradualmente, mas não se sabe quando. Então, eu acho que colocar no papel esses valores, né, especificar todos os gastos da família, colocar no papel, isso torna real, a gente consegue enxergar, né, e isso vai facilitar o controle por parte de todos. Sim. Um dos maiores gastos das famílias se refere às compras de supermercados. Que medidas que podem ser adotadas, né, já que o gasto com alimentação ele é bem considerável, ainda mais nesse momento de pandemia, onde os filhos estão mais em casa, onde alguns pais estão trabalhando em home office e permanecem mais em casa. E então acaba se comendo mais também, estando em casa, né, acaba se comendo mais. Como trabalhar a questão do supermercado? O supermercado é realmente complicado, mas, claro, a gente também tem que pensar, vai aumentar as despesas com o supermercado? Ok, é uma questão lógica, mas também vai se reduzir com outros gastos, né? Tu não vai ter tanta disponibilidade de lazer fora de casa, né? Coisas que você gastaria, saídas, assim, esporádicas e que talvez você possa compensar com algumas regalias que você está comprando no supermercado, mas tem que ficar atento, claro, né? A gente não pode pensar, porque a gente vai estar confinado, vamos abrir as possibilidades, né, de fazer no mercado aquilo que a gente mais gosta. Eu acho que isso também é bastante perigoso, porque uma vez estando no mercado, a gente acaba comprando muitas coisas por impulso e cedendo aos pedidos, né, do pessoal em casa. Eu gostaria disso, eu gostaria daquilo. Então, o ideal é fazer uma lista. Né? Você vai no mercado, vai com uma lista e vai comprando essencialmente aquilo que está ali. Não abre precedentes para nada. Tenta se policiar para não abrir precedentes, porque no momento em que você abre, né, aí fica muito fácil, né, e aí você acaba saindo fora do teu orçamento, né, e isso também não vai ser bom, até porque um momento daqui um tempo, essa pandemia vai acabar, né, daqui um momento as coisas vão voltar e eu quero ver quanto difícil vai ser a gente voltar aos nossos hábitos anteriores se a gente se acostumar muito a fazer essas despesas mais extravagantes dentro do mercado, né? Então, a gente tem que se policiar. A gente tem que se policiar. E uma outra alternativa também é a gente buscar esse tempo que a gente está em casa, de repente fazer mais coisas em casa, né? Fazer mais... fazer as comidas mais caseiras, né? Tentar tornar esse lado. Então, isso também pode ser uma alternativa para reduzir a conta do supermercado. Pode ajudar. Pode ajudar. No que se refere às contas, né? A gente tem contas fixas mensais, né? O que é necessário priorizar e o que dá para descartar? Olha, sempre quando a gente fala em valores, né, de gastos mensais, existem percentuais que vários especialistas, né, falam sobre o assunto e que eles consideram. Eu acho que um dos talvez mais assim razoáveis seria os percentuais de 50, 30, 20. Que seria assim, 50% seriam aqueles gastos, né, dentro do teu orçamento que estariam comprometidos com as questões essenciais. Moradia, alimentação e saúde. Então, concentrar 50% da tua renda nisso aí. Então, estas são aquelas contas que você vai ter que se organizar para pagar em dia, né? Porque hoje em dia, ainda mais nessa nossa situação de pandemia, que a gente está mais confinado,
Por exemplo, a internet é um valor que você não pode deixar de pagar, porque Claro. você não vai poder se desconectar do mundo, né? Então, energia elétrica, o aluguel, né, a prestação, tudo que envolver alimentação, moradia e saúde, né, higiene, limpeza, você vai ter que tentar encaixar dentro desses 50% da tua renda, se ela se te permitir, né? Claro que nem todos vão conseguir fazer isso, mas é mais ou menos um parâmetro, né, que nos auxilia a fazer esse controle. 30% seriam aquelas despesas que a gente diz assim, variáveis, né? Que é aquelas que a gente poderia viver sem, se a gente fizesse algum esforço, né? Mas que também são esporádicas, né? Que às vezes você tem como controlar. Então, ficaria na ordem desses 30%, onde se concentra também o lazer, né? Porque a gente pode abrir mão de algumas coisas que a gente talvez estivesse acostumado, né? As nossas saídas de final de semana, né? Algumas coisas assim, até porque agora a gente, né, não está podendo, então até a gente pode aproveitar esse momento, né, para reduzir esse percentual. E tem os 20% que seria ou para você economizar ou para você pagar contas atrasadas. Então, se você se organizar nesses percentuais, numa questão de tempo, claro, dependendo de como estão, né, os atrasos das suas contas e tal, você consegue, num período de tempo, colocar um horizonte. E eu trabalhando dessa maneira, se de 20% em 20% do mês eu conseguir ir pagando aquelas contas que estão em atraso, é a fatura do cartão de crédito, né? Algumas eu posso me organizar e num horizonte mais ou menos eu consigo visualizar, até lá eu consigo quitar as minhas obrigações. Então, as contas que a gente não pode deixar em atraso são aquelas dos primeiros 50% que são as essenciais, né? E depois aqueles pagamentos cujo juro for mais alto, né? Em primeiro lugar está o juro do cartão de crédito, né? Esses sempre a gente tentar fazer o máximo possível e se eles já estiverem em atraso, buscar uma negociação. Né? Antes de começar a atrasar muito a fatura ou né, deixar se tornar uma questão bastante insustentável, uma bola de neve, como a gente costuma dizer, acho que vale a pena negociar, né? Negociar com o banco, procurar de alguma forma outras linhas de crédito, de repente um consignado, um crédito pessoal, que tenha valores menores, né, de juros e que aí você consiga encaixar nesse teu orçamento, né, para não prejudicar também as funções básicas que você precisa ter. O limite do cartão de da conta corrente é aconselhável utilizar ou, em último dos últimos casos, fazer o uso dele? Como já o nome fala, é um limite, né? Então, ele tá ali, ele deveria estar ali apenas como um socorro, né? Um socorro para caso haja uma necessidade, eu ter onde buscar de uma forma rápida, né? Mas o ideal é que não se utilize, né? Tem pessoas que utilizam o saldo da conta com o limite, entendendo que aquele é o valor que elas têm disponível na conta. Né? E isso é um erro, né? É um erro tu ter essa ideia, porque aquele valor que está ali não é um valor que realmente está disponível na tua conta, é um valor que tu vai ter que pagar depois. Então, não é bom que se pense que se faça uso, né? Até porque o ideal, como a gente fala em outros momentos antes da pandemia, né, se possível, é sempre fazer uma poupança que a gente chama poupança de emergência, né? Tentar concentrar pelo menos de 3 a 6 salários mínimos, né, para quem conseguir, né, ter esse valor como um fundo de emergência, que tenha uma liquidez rápida, né, do tipo, se eu precisar para uma emergência, como é o caso agora, um dos membros da família perdeu o emprego, eu perdi o emprego, perdi uma renda, então eu tenho como me apoiar com um salário que esteja lá reservado para esta finalidade, né? E que tenha liquidez, que eu não precise esperar, né, o investimento dar o retorno, eu não tenha que tirar o investimento antes do prazo e perder, né, um possível rendimento por conta de precisar desse dinheiro. Então, é importante ter. Quem tem esta poupança de reserva
vai conseguir passar por essa pandemia ou por esses momentos, assim, né, com relativa estabilidade, né? Consegue um pouco passar mais tranquilo. Um pouco mais tranquilo. Claro, a gente não sabe por quanto tempo vai durar. Aqueles que conseguiram fazer isso em outros momentos, né, estão mais tranquilos. Quem ainda não pôde fazer, agora está mais difícil, né? Mas que fique a lição e o incentivo para começar a fazer, porque isso faz toda a diferença, né? A tranquilidade que te dá ter alguns meses, né, de reserva, né? Isso aí eu acho que também ajuda até a questão da nossa saúde mental. E essa questão financeira normalmente é uma das coisas que tira o sono das pessoas, né? Mas com toda certeza, né? Tu saber que tem contas que tu precisa pagar, a preocupação, né, do teu dia a dia, da tua sobrevivência, né? Então, isso com certeza vai mexer, né, com o dia a dia das pessoas, Então, Traz importante. um desequilíbrio, né? Traz um desequilíbrio e que a gente tem que tentar ao máximo, né, evitar. Evitar. Nesse momento agora, quem for gastar, qual que é a melhor opção? Comprar no débito, à vista, em dinheiro ou usar o crédito? Até é uma excelente pergunta, né, Lu? Porque assim, às vezes a gente pensa, se eu vou fazer uma compra de um determinado bem, à vista não for dado desconto, eu vou comprar então no cartão de crédito porque eu faço em 10 vezes. Ok, isso é uma dica que eu até sugeriria em tempos de normalidade, em que você saberia, eu não vou comprar agora porque eu não vou ter nenhum benefício, então eu vou deixar para comprar em 10 vezes e vou pagando. Essa é uma possibilidade, e aliás muito boa, mas para quem tem disciplina e para quem tem certeza de que vai ter renda para honrar com aquelas prestações, né? Sim. Por aquele tempo em que assumiu. Né? Mas agora, nesse momento, o importante é não fazer contas. Eu acho que compra com aquilo que você tiver de disponibilidade de pagar. E, aliás, agora é o momento de barganhar. Né? Porque com muita mercadoria em promoção, né? Se a gente for ver assim nas lojas, estão com bastante liquidação, né? Eletrodomésticos. Então, quem tiver um pouquinho de paciência, né? Ou quem souber procurar, consegue encontrar as melhores opções e fazer o seu dinheiro que está na sua mão fazer render. Então, agora, o momento, eu acredito que é o mais importante, barganhar, comprar à vista, mas com desconto. Se possível, o maior que conseguir. Ficar de olho, então, nas promoções. Ficar de olho nas promoções, certamente. Durante esse momento de pandemia, as compras online aumentaram bastante, né? As pessoas ficam em casa, ficam no celular, ficam no computador, ficam fuçando, zapeando, pesquisando e acabam também comprando muito por impulso, né? Que dica que é possível dar, né, para que esse impulso vá embora e que a pessoa não gaste? Essa é uma questão bem difícil, porque a gente está em casa e está com o celular na mão, está com o computador, né, e as propagandas elas vêm, né, então, uma dica que eu dou, assim, que talvez a gente ache, assim, que não vá, né, surtir muito efeito, mas acaba fazendo, é você não procurar as coisas, né, na internet, não procurar, não colocar lá alguma coisa que você não, realmente não esteja assim, muito interessado em comprar, mas que você está dando uma olhada. Porque daqui a pouco, com a oferta dos produtos que vão aparecer, vão te trazer uma vontade de comprar algo que você nem estava pensando. E às vezes nem precisando, E né? nem precisando. Dali a pouco tu vai olhar e vai dizer, mas isso aqui eu não tinha pensado nesse produto, mas isso aqui acho que é interessante. E você acaba criando uma necessidade que você não tinha, né? Para comprar alguma coisa que você de repente não precisa, com um dinheiro que você não deveria gastar agora, né? Então, é melhor não procurar. Tem pessoas que gostam de determinadas marcas, sites, né? Determinadas lojas, determinadas marcas, né? E gostam de dar uma procurada.
não procura, né? Não vai buscar aquilo que você não vai procurar um problema que você não tem. Sim. Né? Então, se as propagandas, claro, você tem muitas como você não tem como evitar. Né? Elas vão aparecer ali, eu acho, mas ir procurar, ir buscar, eu acho que é um desserviço que você está fazendo, né, para você mesmo, porque você vai ter que controlar o teu impulso, né? E se você acabar comprando, depois você vai ter que pagar e vai, né, ter que abrir mão de outras coisas, de repente por aquilo ali que você não precisava. E uma coisa que o consumidor tem que ficar atento é que agora em tempos de pandemia, né, toda essa questão do marketing digital se intensificou muito mais, né? Então, assim, a gente recebe, pelo WhatsApp que a gente recebe ofertas, por e-mail, né? Nas redes sociais, tu tá ali olhando, quando vê surge uma coisa que tu acha interessante, tu clica. A tentação é grande. Então, são muitas as tentações, né? Mas a gente, na verdade, a gente deve analisar isso de uma forma inteligente, né? A gente deve trazer isso a nosso favor. Tipo, eu há tempos quero trocar o meu computador. Não é uma necessidade, ainda está funcionando, né? Mas eu gostaria de trocar porque assim que possível, né? Eu vou precisar de um melhor... Aproveito essas oportunidades e vou verificando. No momento em que aparecer uma oportunidade que realmente vale a pena, uma promoção, um percentual, um computador que eu gostaria muito, que estava fora do meu orçamento, de repente agora apareceu uma promoção e que ele encaixa num orçamento que eu consiga comprar, você aproveita a oportunidade. Sim. Faz uma compra consciente, né? Aproveita a oportunidade e faz essa explosão aí de ofertas servir a favor de você, né? Contar a favor do teu orçamento e não contra. Mas para isso, com certeza, tem que ter muita disciplina, né? E também muito treino, né? Sim. Muito treino, você tem que se conter, né? Olhar e realmente pensar. Pensar 2 vezes, né? Antes de buscar o cartão de crédito e digitar lá os numerozinhos mágicos. Sim, pensar, eu consigo viver sem esse item, se eu consigo e vivi até agora, então é porque ele não me faz falta. E a vontade passa, né? A vontade de comprar, como tu diz, por impulso, se ela é uma vontade de comprar por impulso, ela vai passar. Né? No momento que você resiste àquele momento ali que você está olhando, depois você vai esquecer, vai pensar em outras coisas, aquilo ali vai passar. E no final, você vai ficar contente, você vai pensar, poxa vida, né? Que bom que eu não comprei, né? Apareceu uma outra oportunidade, eu já teria o meu orçamento comprometido com algo que não vai me ter tanta utilidade, né? Não vai valer tanto a pena. Só que isso é hábito, treino, né? Isso é um hábito. E a gente deve aproveitar esse momento da pandemia para adquirir esses hábitos, exercitá-los e utilizá-los Pro resto da vida. Pro resto da vida. Tá certo, Jaciara. Obrigada pelas tuas orientações, pelas tuas informações. Tenho certeza que a gente vai ajudar bastante quem está nos assistindo a ao menos refletir, né? E procurar gastar um pouco menos e ter cuidado com o seu dinheiro a partir de agora. O Salário Star de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.